Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Capítulo 5. Da adjudicação compulsória pela via extrajudicial. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 440-A. Este capítulo estabelece regras para o processo de adjudicação compulsória pela via extrajudicial, nos termos do artigo 216-B da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Artigo 440-B. Podem dar fundamento à adjudicação compulsória quaisquer atos ou negócios jurídicos que impliquem promessa de compra e venda ou promessa de permuta, bem como as relativas cessões ou promessas de cessão, contanto que não haja direito de arrependimento exercitável. Parágrafo único. O direito de arrependimento exercitável não impedirá a adjudicação compulsória, se o imóvel houver sido objeto de parcelamento do solo urbano, artigo 2º da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ou de incorporação imobiliária, com o prazo de carência já decorrido, artigo 34 da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Artigo 440-C. Possui legitimidade para a adjudicação compulsória qualquer adquirente ou transmitente nos atos e negócios jurídicos referidos no artigo 440-B, bem como quaisquer cedentes, cessionários ou sucessores. Parágrafo único. O requerente deverá estar assistido por advogado ou defensor público, constituídos mediante procuração específica. Artigo 440-D. O requerente poderá acumular pedidos referentes a imóveis diversos, contanto que, cumulativamente, inciso 1. Todos os imóveis estejam na circunscrição do mesmo ofício de registro de imóveis. Inciso 2. Haja coincidência de interessados ou legitimados, ativa e passivamente, e, inciso 3. Da acumulação não resulte prejuízo ou dificuldade para o bom andamento do processo. Artigo 440-E. A atribuição para o processo e para a qualificação e registro da adjudicação compulsória extrajudicial será do ofício de registro de imóveis da atual situação do imóvel. Parágrafo 1º. Se o registro do imóvel ainda estiver na circunscrição de ofício de registro de imóveis anterior, o requerente apresentará a respectiva certidão. Parágrafo 2º. Será admitido o processo de adjudicação compulsória ainda que estejam ausentes alguns dos elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, se, a despeito disso, houver segurança quanto à identificação do imóvel e dos proprietários descritos no registro. Artigo 440-F. A ata notarial, inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 216-B da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, será lavrada por tabelião de notas de escolha do requerente, salvo se envolver diligências no local do imóvel, respeitados os critérios postos nos artigos 8º e 9º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, e observadas, no caso de ata notarial eletrônica, as regras de competência territorial de que trata este Código Nacional de Normas. Artigo 440-G. Além de seus demais requisitos, para fins de adjudicação compulsória, a ata notarial conterá: inciso 1. A referência à matrícula ou à transcrição, e a descrição do imóvel com seus ônus e gravames. Inciso 2. A identificação dos atos e negócios jurídicos que dão fundamento à adjudicação compulsória, incluído o histórico de todas as cessões e sucessões, bem como a relação de todos os que figurem nos respectivos instrumentos contratuais. Inciso 3. As provas do adimplemento integral do preço ou do cumprimento da contraprestação à transferência do imóvel adjudicando. Inciso 4. A identificação das providências que deveriam ter sido adotadas pelo requerido para a transmissão de propriedade e a verificação de seu inadimplemento. Inciso 5. O valor venal atribuído ao imóvel adjudicando, na data do requerimento inicial, segundo a legislação local. Parágrafo 1º. O tabelião de notas orientará o requerente acerca de eventual inviabilidade da adjudicação compulsória pela via extrajudicial. Parágrafo 2º. O tabelião de notas fará constar que a ata não tem valor de título de propriedade, que se presta à instrução de pedido de adjudicação compulsória perante o cartório de registro de imóveis, e que poderá ser aproveitada em processo judicial. Parágrafo 3º. A descrição do imóvel urbano matriculado poderá limitar-se à identificação ou denominação do bem e seu endereço. Parágrafo 4º. Caberá ao tabelião de notas fazer constar informações que se prestem a aperfeiçoar ou a complementar a especialidade do imóvel, se houver.
Parágrafo 5º. Poderão constar da ata notarial imagens, documentos, gravações de sons, depoimentos de testemunhas e declarações do requerente. As testemunhas deverão ser alertadas de que a falsa afirmação configura crime. Parágrafo 6º. Para fins de prova de quitação, na ata notarial, poderão ser objeto de constatação, além de outros fatos ou documentos. Inciso 1. Ação de consignação em pagamento com valores depositados. Inciso 2. Mensagens, inclusive eletrônicas, em que se declare quitação ou se reconheça que o pagamento foi efetuado. Inciso 3. Comprovantes de operações bancárias. Inciso 4. Informações prestadas em declaração de imposto de renda. Inciso 5. Recibos cuja autoria seja passível de confirmação. Inciso 6. Averbação ou apresentação do termo de quitação de que trata a linha 32 do inciso 2 do artigo 167 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o inciso 7. Notificação extrajudicial destinada à constituição em mora. Parágrafo 7º. O tabelião de notas poderá dar fé às assinaturas, com base nos cadastros nacionais dos notários, artigo 301 deste Código Nacional de Normas, se assim for viável à vista do estado da documentação examinada. Parágrafo 8º. O tabelião de notas poderá instaurar a conciliação ou a mediação dos interessados, desde que haja concordância do requerente, nos termos do capítulo 2º do título 1º do livro 1º deste Código Nacional de Normas. Artigo 440-H. A pendência de processo judicial de adjudicação compulsória não impedirá a via extrajudicial, caso se demonstre suspensão daquele por, no mínimo, 90 dias úteis. Artigo 440-I. A qualificação notarial ou registral será negativa sempre que se verificar, em qualquer tempo do processo, ilicitude, fraude à lei ou simulação. Artigo 440-J. A inércia do requerente, em qualquer ato ou termo, depois de decorrido o prazo fixado pelo oficial de registro de imóveis, levará à extinção do processo extrajudicial. Seção 2. Do procedimento. Subseção 1. Do requerimento inicial. Artigo 440-K. O interessado apresentará, para protocolo, ao oficial de registro de imóveis, requerimento de instauração do processo de adjudicação compulsória. Parágrafo único. Os efeitos da prenotação prorrogar-se-ão até o deferimento ou rejeição do pedido. Artigo 440-L. O requerimento inicial atenderá, no que couber, os requisitos do artigo 319 da Lei Federal 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, trazendo, em especial, inciso 1. Identificação e endereço do requerente e do requerido, com a indicação, no mínimo, de nome e número de cadastro de pessoas físicas, CPF ou de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, artigo 2º do provimento 61, de 17 de outubro de 2017, da Corregedoria Nacional de Justiça. Inciso 2. A descrição do imóvel, sendo suficiente a menção ao número da matrícula ou transcrição e, se necessário, a quaisquer outras características que o identifiquem. Inciso 3. Se for o caso, o histórico de atos e negócios jurídicos que levaram à cessão ou à sucessão de titularidades, com menção circunstanciada dos instrumentos, valores, natureza das estipulações, existência ou não de direito de arrependimento e indicação específica de quem haverá de constar como requerido. Inciso 4. A declaração do requerente, sob as penas da lei, de que não pende processo judicial que possa impedir o registro da adjudicação compulsória, ou prova de que tenha sido extinto ou suspenso por mais de 90 dias úteis. Inciso 5. O pedido de que o requerido seja notificado a se manifestar, no prazo de 15 dias úteis, e, inciso 6. O pedido de deferimento da adjudicação compulsória e de lavratura do registro necessário para a transferência da propriedade. Artigo 440-M. O requerimento inicial será instruído, necessariamente, pela ata notarial de que trata este capítulo deste Código Nacional de Normas e pelo instrumento do ato ou negócio jurídico em que se funda a adjudicação compulsória. Parágrafo 1º. O requerimento inicial será apresentado ao Ofício de Registro de Imóveis, diretamente ou por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP. Parágrafo 2º. O requerimento inicial e os documentos que o instruírem serão autuados. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis, a seu critério, poderá digitalizar o requerimento inicial e os documentos que o acompanhem, para que o processo tramite em meio exclusivamente eletrônico.
Parágrafo 4º. A pedido do requerente, o requerimento inicial do processo extrajudicial, a ata notarial e os demais documentos poderão ser encaminhados ao oficial de registro de imóveis pelo tabelião de notas, preferencialmente por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP. Artigo 440-N. Se apresentados para protocolo em meio físico, o requerimento inicial e documentos que o acompanham deverão ser oferecidos em tantas vias quantos forem os requeridos a serem notificados. Artigo 440-O. Caso seja incerto ou desconhecido o endereço de algum requerido, a sua notificação por edital será solicitada pelo requerente, mediante demonstração de que tem esgotado todos os meios ordinários de localização. Artigo 440-P. Também se consideram requeridos e deverão ser notificados o cônjuge e o companheiro, nos casos em que a lei exija o seu consentimento para a validade ou eficácia do ato ou negócio jurídico que dá fundamento à adjudicação compulsória. Artigo 440-Q. Caso o requerimento inicial não preencha os seus requisitos de que trata esta subseção deste Código Nacional de Normas, o requerente será notificado, por escrito e fundamentadamente, para que o emende no prazo de 10 dias úteis. Parágrafo único. Decorrido esse prazo sem as providências, o processo será extinto, com o cancelamento da prenotação. Subseção 2. Da notificação. Artigo 440-R. Se o requerimento inicial preencher seus requisitos, o oficial de registro de imóveis notificará o requerido. Artigo 440-S. A notificação conterá: inciso 1. A identificação do imóvel. Inciso 2. O nome e a qualificação do requerente e do requerido. Inciso 3. A determinação para que o requerido, no prazo de 15 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao dia do recebimento da notificação. A linha A. Anua a transmissão da propriedade, ou a linha B. Impugne o pedido, com as razões e documentos que entender pertinentes. Inciso 4. A advertência de que o silêncio do requerido poderá implicar a presunção de que é verdadeira a alegação de inadimplemento. Inciso 5. Instruções sobre a forma de apresentação da impugnação. Artigo 440-T. O instrumento da notificação será elaborado pelo oficial do registro de imóveis, que o encaminhará pelo correio, com aviso de recebimento, facultado o encaminhamento por oficial de registro de títulos e documentos. Parágrafo 1º. Sem prejuízo dessas providências, deverá ser enviada mensagem eletrônica de notificação, se houver prova de endereço eletrônico do requerido. Parágrafo 2º. As despesas de notificação, em qualquer modalidade, serão pagas pelo requerente. Artigo 440-U. Se o requerido for pessoa jurídica, será eficaz a entrega da notificação à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa jurídica extinta, a notificação será enviada ao liquidante ou ao último administrador conhecido. Parágrafo 2º. Sendo desconhecidos o liquidante ou o último administrador, ou se estiverem em lugar incerto ou desconhecido, a notificação será feita por edital. Artigo 440-V. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a notificação será válida quando entregue ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Artigo 440-W. Se o requerido for falecido, poderão ser notificados os seus herdeiros legais, contanto que estejam comprovados a qualidade destes, o óbito e a inexistência de inventário judicial ou extrajudicial. Parágrafo único. Havendo inventário, bastará a notificação do inventariante. Artigo 440-X. Infrutíferas as tentativas de notificação pessoal, e não sendo possível a localização do requerido, o oficial de registro de imóveis procederá à notificação por edital, na forma seguinte. Inciso 1. O oficial de registro de imóveis, a expensas do requerente, promoverá a notificação mediante a publicação do edital, por 2 vezes, com intervalo de 15 dias úteis, em jornal impresso ou eletrônico, e, inciso 2. O edital repetirá o conteúdo previsto para a notificação de que trata esta subseção deste Código Nacional de Normas. Parágrafo 1º. Será considerado em lugar desconhecido, para fins de notificação por edital, o requerido cujo endereço não conste no registro de imóveis nem no instrumento do ato ou negócio jurídico em que se fundar a adjudicação compulsória, contanto que o requerente declare e comprove que esgotou os meios ordinários para sua localização.
Parágrafo 2º. Também se procederá à notificação por edital quando ficar provado que o requerido reside fora do país e não tem procurador munido de poderes para a outorga do título de transmissão. Subseção 3. Da anuência e da impugnação. Artigo 440-Y. A anuência do requerido poderá ser declarada a qualquer momento por instrumento particular, com firma reconhecida, por instrumento público ou por meio eletrônico idôneo, na forma da lei. Parágrafo 1º. A anuência também poderá ser declarada perante o oficial de registro de imóveis, em cartório, ou perante o preposto encarregado da notificação, que lavrará certidão no ato da notificação. Parágrafo 2º. A mera anuência, desacompanhada de providências para a efetiva celebração do negócio translativo de propriedade, implicará o prosseguimento do processo extrajudicial. Artigo 440-Z. O requerido poderá apresentar impugnação por escrito, no prazo de 15 dias úteis. Artigo 440-A. O oficial de registro de imóveis notificará o requerente para que se manifeste sobre a impugnação em 15 dias úteis e, com ou sem a manifestação, proferirá decisão, no prazo de 10 dias úteis. Parágrafo único. Se entender viável, antes de proferir decisão, o oficial de registro de imóveis poderá instaurar a conciliação ou a mediação dos interessados, nos termos do capítulo 2 do título 1 do livro 1 da parte geral deste Código de Normas. Artigo 440-AB. O oficial de registro de imóveis indeferirá a impugnação, indicando as razões que o levaram a tanto, dentre outras hipóteses, quando: inciso 1. A matéria já houver sido examinada e refutada em casos semelhantes pelo juízo competente. Inciso 2. Não contiver a exposição, ainda que sumária, das razões da discordância. Inciso 3. Versar matéria estranha à adjudicação compulsória. Inciso 4. For de caráter manifestamente protelatório. Artigo 440-AC. Rejeitada a impugnação, o requerido poderá recorrer, no prazo de 10 dias úteis, e o oficial de registro de imóveis notificará o requerente para se manifestar, em igual prazo sobre o recurso. Artigo 440-AD. Acolhida a impugnação, o oficial de registro de imóveis notificará o requerente para que se manifeste em 10 dias úteis. Parágrafo único. Se não houver insurgência do requerente contra o acolhimento da impugnação, o processo será extinto e cancelada a prenotação. Artigo 440-AE. Com ou sem manifestação sobre o recurso ou havendo manifestação de insurgência do requerente contra o acolhimento, os autos serão encaminhados ao juízo que, de plano ou após instrução sumária, examinará apenas a procedência da impugnação. Parágrafo 1º. Acolhida a impugnação, o juiz determinará ao oficial de registro de imóveis a extinção do processo e o cancelamento da prenotação. Parágrafo 2º. Rejeitada a impugnação, o juiz determinará a retomada do processo perante o oficial de registro de imóveis. Parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses, a decisão do juízo esgotará a instância administrativa acerca da impugnação. Subseção 4. Da qualificação e do registro. Artigo 440-AF. Não havendo impugnação, afastada a que houver sido apresentada, ou anuindo o requerido ao pedido, o oficial de registro de imóveis, em 10 dias úteis. Inciso 1. Expedirá nota devolutiva para que se supram as exigências que ainda existirem e ou. Inciso 2. Deferirá ou rejeitará o pedido, em nota fundamentada. Parágrafo 1º. Os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem elementos essenciais do ato ou negócio jurídico, se não constarem dos autos do processo de adjudicação compulsória ou dos assentos e arquivos do ofício de registro de imóveis, poderão ser complementados por documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declarações dos proprietários ou dos interessados, sob sua responsabilidade. Parágrafo 2º. Em caso de exigência ou de rejeição do pedido, caberá dúvida. Artigo 198 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Artigo 440-AG. Os direitos reais, ônus e gravames que não impeçam atos de disposição voluntária da propriedade não obstarão à adjudicação compulsória. Artigo 440-A. A indisponibilidade não impede o processo de adjudicação compulsória, mas o pedido será indeferido, caso não seja cancelada até o momento da decisão final do oficial de registro de imóveis. Artigo 440. Inteligência artificial. Não é condição para o deferimento e registro da adjudicação compulsória extrajudicial a comprovação da regularidade fiscal do transmitente, a qualquer título. Artigo 440-AJ.
Para as unidades autônomas em condomínios edilícios não é necessária a prévia prova de pagamento das cotas de despesas comuns. Artigo 440-AK. É passível de adjudicação compulsória o bem da massa falida, contanto que o relativo ato ou negócio jurídico seja anterior ao reconhecimento judicial da falência, ressalvado o disposto nos artigos 129 e 130 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Parágrafo único. A mesma regra aplicar-se-á em caso de recuperação judicial. Artigo 440-AL. O pagamento do imposto de transmissão será comprovado pelo requerente antes da lavratura do registro, dentro de 5 dias úteis, contados da notificação que para esse fim lhe enviar o oficial de registro de imóveis. Parágrafo 1º. Esse prazo poderá ser sobrestado, se comprovado justo impedimento. Parágrafo 2º. Não havendo pagamento do imposto, o processo será extinto, nos termos do artigo 440-J deste Código Nacional de Normas. Seção 3. Das disposições finais. Artigo 440-Tem. Enquanto não for editada, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, legislação acerca de emolumentos para o processo de adjudicação compulsória extrajudicial, a elaboração da ata notarial com valor econômico e o processamento do pedido pelo oficial de registro de imóveis serão feitos na forma de cobrança da usucapião pela via extrajudicial, ressalvados os atos de notificação e de registro.